Agora é o início da unidade 2. Agora é o início da unidade 2. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Pois é, animação, alegria. Vamos começar então agora, a partir dessa aula, a nossa unidade 2. Vamos ver os conteúdos da unidade 2? Bora lá? Olha só. Vai ser brinquedo não, tá, gente? Vai ter muita coisa nova aí pra gente ver aí, muito caminho pra gente perseguir. Vamos ver mais um pouquinho da arte medieval, né? Aqui na aula 13. Mas alguns detalhes aí interessantes, né? Inusitados. Aí vamos entrar no Renascimento. Show de bolas. E vamos caminhar com os movimentos até chegar no Rococó. Aí vamos entrar na arte indígena, tem muita coisa interessante, tem muitos artistas aí, tem muita produção. Aí vem a arte africana, que deu os fundamentos da arte brasileira, musical, de muitas outras influências, né? Aí vem a aula 18 com a arte popular, 19 também, mais coisas da arte popular. Aí vem história da dança, a história da música, a história do teatro, aí vem a revisão geral e a revisão da recuperação, tomara que quase ninguém fique de recuperação, tá bom? Puxa vida, para com isso, deixa Deus. Negócio de recuperação, gente. Vamos pegar de primeira aí, né? Então, sem brincadeira, sem nada, vamos direto aqui para a nossa aula de número 13.1, ok? Vamos ver com mais vagar, com mais detalhe, a arte românica e a arte gótica. Vamos ver o que tem de interessante e importante nisso aí, tá? Tchan! Vamos começar com a nossa costumeira atividade interativa, que é aquela pergunta que eu deixo aí no ar para você desenrolar. É isso? Durante a aula você vai tendo informações e aí você consegue chegar lá, tá? A pergunta que eu vou deixar é o seguinte: qual a finalidade da arte no período medieval? Acho que você já tem condição de responder isso aí, né? Tem sim. Ó, antes de continuarmos, me responda. Quais os períodos da Idade Média? Quais períodos da Idade Média correspondem à arte românica e gótica? A arte românica, a Alta Idade Média, já está respondido aqui, gente. Mas a gente vai se aprofundar, tá bom? E a arte gótica, a Baixa Idade Média. Viu aí? E era para ser uma pegadinha aqui, mas a gente já facilitou aí o caminho, tá? Mas vamos descobrir o como e o porquê. Tá bom? Então, vamos ver, vamos percebendo que o românico é um dos estilos da arte cristã. Então, o românico é um estilo artístico vigente na Europa do século XI até o século XIII, durante o período conhecido como românico. Então, do século XI até o século XIII, tudo que aconteceu artisticamente falando ali é considerado românico. Então, você está vendo aqui no interior dessa igreja, dessa biblioteca, é uma biblioteca, né? Você está vendo aqui que no teto tem vários quadros, várias produções dos artistas, né? Isso é uma característica já desse período. Quase todas as igrejas com obras de algum artista, ok? Então, veja só, o termo românico está intimamente, tem tudo a ver com as influências do Império Romano. Então, românico porque tem a ver com os romanos, tá bom?
Então, o Império Romano, o Império de Roma, o Império Italiano com seu exército feroz, altamente organizado, né? Um exército dominante que chegou a construir um verdadeiro império, e tudo que eles iam conquistando, eles iam impondo a sua maneira de ser, os seus tributos pesados. E estamos vendo aqui um dos seus soldados, né, e um dos seus senadores. Ok? Tá aí para você perceber do que a gente está falando, qual é o tipo de gente que a gente está chegando lá. A arquitetura românica, onde é que ela aparece? Ela aparece nas igrejas grandes e fortíssimas, paredes largas, janelas pequenas, eram chamadas de fortaleza de Deus. E aí aparece isso aqui, ó, a abóbada. Os dois pilares e as paredes grossas, com pequenas aberturas, pequenas janelas. Tá? Essas características. A abóbada tem a ver com isso aqui, tá? Não é um arco, mas é essa coisa assim, meio arco, tá? E quase todas as igrejas têm uma espécie de cuscuz às avessas lá em cima. Tá bom? É a abóbada, tá? Então, foca nisso aqui, ó. Característica forçada aí, ó. Abóbada, pilares, paredes grossas e pequenas janelas. Tá bom? Seguindo aqui, nós temos o seguinte. As grandes decorações de murais com a técnica dos afrescos, tá? Tinha os motivos usados, né, que eram a natureza religiosa, eram todos de natureza religiosa. Eu vou refazer o que está falando aqui, tá? A pintura românica é o tema aqui. Então, as grandes decorações murais com a técnica de afrescos. O que é isso? Nos muros eram usados pinturas ou até mosaicos, né? Eram todos usados com a técnica dos afrescos. Afrescos eram argamassas que eram colocadas ali antes que ela endurecesse, o artista ia lá e fazia o seu trabalho, tá? E os motivos eram de natureza religiosa. Temos como a criação do mundo, né, do ser humano, a Arca de Noé, Cristo em majestade, era tudo nesse sentido aí, tá? O afresco Cristo em majestade foi pintado na igreja de São Clemente de Itaú, Catalunha, Espanha. E essa aqui é uma igreja já do período, né? Observe essa característica aqui, tá? Esse pontiagudo, olha aqui uma abóbada, tá bom? Olha aqui a imponência dessa igreja, porque é uma igreja altíssima, né? Com grande imponência. Então, o mural tem no centro a figura de Jesus Cristo cercado de anjos. Olha o mural aí que ele está falando, tá? Tá aqui, destacado aqui, tá vendo? Cristo é o central. E a deformação? Sentimentos religiosos e a interpretação mística que faziam da realidade. A figura de Cristo era sempre maior, as mãos e braços com gestos de abençoar, olha aqui, ó. Os olhos muito abertos e expressivos sobre sua vida espiritual. Olha só as leis, as ordens, olha aí a lei, semelhante à lei da frontalidade. As leis eram essas aqui, tá, gente? Aí o colorido, como é que era? O emprego das cores eram chapadas e uniformes, sem meio tons, ou jogo de luz e sombra, pois não tinham a intenção
de imitar a natureza. Muito pelo contrário, o negócio era chamar lá para o divino. Ok? Pois é, gente, tinham suas regras. Olha, estamos vendo detalhes. Na pintura românica era utilizada a técnica do afresco, que eu estava falando para vocês. Consiste na pintura sobre a parede úmida. Tá vendo? Aí, quando a parede ainda estava úmida, ainda argamassa, né? Aí ele fazia a sua pintura, já quase secando, ele fazia aí, quando secava de uma vez, tinha que ficar perfeito dessa maneira aí. Ok? Então não resta nenhuma dúvida sobre o que é essa técnica aí do afresco. Ó. Pintura sobre a parede úmida. Ok? E o estilo gótico? O estilo gótico, veja só, prevaleceu na Europa medieval, nos séculos 13 e 15, né? Foi desse período aí. É um estilo que foi usado na construção das grandes catedrais católicas do período. E aí já dando uma ideia do que iria acontecer no Renascimento. Algumas mudanças já, tá, gente? Algumas liberalidades, alguns desrespeito àquelas leis que a gente viu ainda há pouco, tá? Já começava a aparecer aí desse estilo gótico. Ok? E as imagens da arquitetura gótica tem o seguinte, as características eram essas aqui. Ó. A entrada possui 3 portais que dão entrada para o interior da igreja. Então, já era fechado isso aí, tá? Todas as igrejas do século 12 e 15 têm uma janela redonda encontrada no portal central. E tudo é voltado para o céu, para Deus. As torres possuem pontas agulhadas. Tá? Então, essa ponta agulhada, finíssima, é uma característica gótica, ok? Da arquitetura gótica. Então, vamos seguir mais aqui, rapidinho aqui. Por exemplo, olha aqui a catedral. Isso aqui é uma abóbada, tá? Olha aqui a abóbada. E olha aqui a influência gótica, que é esse pontiagudo aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Então, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção em São Paulo, conhecida como Catedral da Sé. Né? É o exemplo do templo desse estilo aí brasileiro. Né? O principal templo católico da cidade de São Paulo, muito frequentado pelos fiéis. O órgão da catedral, o teclado de música lá, é o maior da América Latina. Possui 5 teclados manuais, 329 comandos, meu Deus. 120 registros, 12 mil tubos com bocas com relevos entalhados à mão. Diga aí o trabalho que deu para fazer isso aí. Mas o som é maravilhoso. É simplesmente uma coisa assim que parece que você está no céu, realmente. E você está no céu, né? Então tem aqui, ó, Notre Dame de la Belle, vitral da Catedral de Chartres. Olha aqui, ó. Toda a arte feita aí no vidro, né? E a árvore de Jessé, que é o vitral, o outro vitral aqui, ó. A árvore genealógica, né? Do Jessé. A árvore da sabedoria. Então, tudo feito em vidros coloridos, perfeitamente montados aí. Ok? Olha aqui, ó. Vamos ver melhor aqui essa questão dos vitrais. Os vitrais permitiam uma luz multicolorida nas catedrais góticas. Isso aí foi altamente utilizado, né? A influência muito forte da igreja. Ok? Então, os vitrais são feitos de vidros coloridos que ao deixar passar a luz do sol, criam um ambiente eterno sereno e cheio de cores. O vitral é fabricado após o projeto do desenho, que servirá como molde para o corte das peças de vidro
que serão cortados individualmente. Está vendo aí como tem detalhes muito mais sérios, né? Os vidros são cortados individualmente em diversas cores e são montados em forma de mosaico. Então, é uma técnica bem parecida com a do mosaico. Depois de cortar, primeiro desenho, né? E de acordo com as cores, né? Aí depois eles são cortados um a um e aí são juntos, né? Colados, né? Colocados aí lado a lado, como se faz na técnica do mosaico. Perfeito? Vamos ver um artista aqui, né? Vamos ver um Cabra da Peste aqui. Cabra da Peste é do Nordeste, mas aqui é o Guido de Bondone, né? Que ele é considerado o primeiro gênio do Renascimento italiano, né? Então essa figura aí desafiou as leis, né? Desafiou tudo, porque sua arte modificou a maneira de conceber os temas religiosos e superou a pintura bizantina, dando-lhe um caráter tridimensional e humanizado. Tem sempre um artista que ele escapa, né, às convenções, escapa àquilo que está, não pode, não sei o que, ele vai lá e faz, e encanta, aí começa. É assim que começa as vanguardas, começam as evoluções, né? Entre 1305 e 1306, o Giotto pintou uma série de 38 afrescos na Capela Arena, em Pádua, contando a vida de Jesus Cristo e da Virgem Maria. Está vendo aí? Cada fresco representa uma passagem da vida do santo. Figuras humanas e os animais aparecem de forma realista. Vamos ver? Então, aí esse é o famoso Giotto de Bondone, ok? Então, vocês estão vendo aí como é perfeito, como é detalhista, as cores, né, as roupas e, com certeza, o motivo, né, o tema. Está aqui Jesus, né? Está aqui todas as pessoas, certamente esse momento aí depois da morte de Jesus, um momento imediatamente depois, né? Onde as pessoas estão lá ainda colocando túnicas, estão colocando, arrumando, ajeitando, fazendo toda esse cuidado e aí toda essa comoção, né? Todo esse sofrimento, né? Onde anjos ao redor de Cristo e tudo mais, ok? Então, Giotto de Bondone, um gênio que colocou a sua marca, colocou a sua arte e o seu poder, né, a serviço da igreja, né? E agora, minha gente, o que é que acontece? Nós chegamos ao nosso momento interativo, né? O nosso momento interativo, o que é que vai acontecer? Vai ter uma atividade que nós vamos dar espaço para você fazer, né, vou dar uma explicação aí, e aí você vai fazer a sua atividade e depois nós voltamos para encerrar a aula, para a gente ver como é que você se desenvolveu aí, tá bom? Então deixa eu mostrar para você como é que você vai fazer essa atividade aí, tá? Aqui, ó, nesse momento interativo, os estudantes irão produzir um mapa mental. Opa, está fácil, hein? De um dos períodos estudados durante a aula. Então, você vai escolher se você vai fazer um mapa mental da arte românica ou da arte gótica, né?
e poderão escolher um desses períodos e montar o seu mapa mental, destacando o nome, as características, as finalidades, alguns nomes de artista e suas obras do período, entre outros pontos importantes, tá bom? Então, é só dar uma olhadinha aí e fazer. O mapa mental pode ser feito de maneira manual, no caderno, ou na cartolina, ou em um papel reciclado, e de maneira digital também, tá? Pode ser feito no Canva, ou qualquer um outro programa que você acha aí, tem a facilidade de agir com ele, tá bom? Ok? Então, gente, aqui estão as nossas referências, né? É o fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham feito um mapa mental aí muito show. E ficamos por aqui até a próxima aula, hein? Valeu!